17º volume da obra. O término do prelúdio do fogo. O animal sempre viveu mal, de esperanças, de sonhos, de aparências, de ilusões, e daí as indecisões, as multiplicações dos males, das ruínas, do degredo infernal, onde ninguém tinha sossego por abrigar somente o mal. O animal, vivendo assim dessa maneira, desolado, agonizando, triste muitas vezes de ser assim, por não saber o porquê do seu ser, e perguntando sempre: por que eu sou assim? Ninguém nunca soube dizer porque todos são assim. É uma pergunta que ninguém nunca respondeu. E assim, vivendo como um barco sem rumo, porque não sabe de onde veio e não sabe para onde vai. Vivendo aí, à mercê das ruínas, vivendo sem garantias, vivendo sem ter com quem contar, vivendo sem ter onde se agarrar, vivendo de sonhos, de pesadelos infernais. Julgou sempre ser o que não é, por viver de aparências, por viver de ilusões, por viver de experiências, na incerteza de tudo, sempre em experiências, sempre à procura do certo, e sempre por encontrar o certo, sempre por encontrar, e as pioras sobre todos os pontos de vista, a se multiplicar. Então, o animal, muitas vezes, ficava desconsolado e indagava: onde vamos parar com tantos absurdos que causam até medo viver como nós vivemos? O animal, muitas vezes, ficava apavorado com tantas ruínas e com as suas multiplicações, e por ser animal, sempre viveu com medo disto, com medo daquilo outro, desconfiado daquilo outro, sempre vivendo assustado e desconfiado, sempre vivendo com medo de tudo, com medo de acontecer isto, com medo de acontecer aquilo, tomando precauções por causa disto, tomando precauções por causa daquilo. O animal sempre viveu apavorado, com medo, fazendo-se de muito corajoso aparentemente, com o medo por dentro e a coragem por fora, aparentando sempre o que nunca foi ou o que não é. O animal, nesse beco sem saída, não sabia como sair dele, por ser um ser esquisito, por ser encantado. Esquisito, sim, por desconhecer o porquê de sua existência. Achavam esquisito viver assim, e dizendo: é muito esquisito nós vivermos assim, sem sabermos o porquê de nossa existência, sem sabermos o porquê da origem deste mundo, sem sabermos o porquê de tudo. Vivemos aqui numa anulação. Somos nulos, porque não sabemos o porquê do mundo assim ser, nem muito menos o porquê todos assim são. Vivemos aqui numa anulação de tudo. Vivemos aqui englobados dentro deste globo, sem sabermos porquê, expostos aqui a tudo quanto é de sofrimento, sem sabermos por que estamos expostos a ser vítimas dos males existentes neste mundo, que não sabemos o porquê dele. Não sabemos o porquê de tantos males que existem. Vivemos a vida inteira com tanto sacrifício, procurando combater os males e sempre sendo vítimas deles, sendo sempre vítimas dos males. Quando nos descuidamos, é fatal. Lá se foi a vida. Não há idade para morrer. Achamos uma esquisitice
tantos males contra nós, e sem sabermos o porquê. Somos vencidos pelos males. Os males nos destroem, nos devoram, nos liquidam, e não sabemos o porquê. Vivemos a vida inteira aprendendo até morrer, sem nunca podermos concluir o verdadeiro saber. Tantas ruínas no mundo, e não sabemos por que nos jogaram e nos botaram nesta terra, no meio de tantas ruínas, como quem diz: salve-se quem puder. Vivemos acabrunhados porque somos sofredores e não sabemos por quê. Não conhecemos a causa de nós assim sermos. Somos assim, mas não sabemos por quê. E assim, vivendo como uma nau perdida no alto oceano, todos aflitos, todos despreparados, todos preocupados, todos sofrendo, todos chorando, todos agonizando, todos nervosos, todos com medo de tudo, assombrados com tudo, desconfiados com tudo, e dizendo muitas vezes: esta vida é medonha. Por muita cautela que tenhamos, não adianta nada. Somos sempre vítimas deste ou daquele mal. Vivendo assim, horrorosamente, tenebrosamente, por viverem aí expostos no meio de tantas ruínas. Essa sempre foi a vida do animal. Por ser animal, viver do mal. Por ser animal, nunca pôde evitar o mal. Por ser animal, multiplicando o mal, multiplicando as desorientações. E daí, surgindo as confusões, o prelúdio do inferno de fogo. Tudo se acabando, tudo se destruindo, e todos vivendo com a maior inconsciência. Vejam a fase de animal como sempre foi uma fase desoladora, a fase dos doentes. Agora, de repente, o animal com o bálsamo de sua cura em suas mãos, que é a cultura racional. O animal, diante das provas exuberantes e dos testemunhos básicos que aí estão em suas mãos, só faz é chorar de alegria e de emoção, e dizendo: nunca se esperou tamanha magnitude, porque nós nos considerávamos perdidos, e hoje, vindo ao nosso conhecimento, em nossas mãos, a fase de recuperação de todos, a fase racional, a fase consciente do nosso verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Chegou tudo isto na hora certa, na hora que precisava chegar, na hora que já estava tudo esgotado. Ninguém tinha mais confiança em ninguém, nem em si mesmo. Estávamos completamente perdidos, como náufragos sem esperanças. Esgotaram-se todos os recursos. Estávamos no caos e tudo ficou superado de uma só vez. Ficamos todos loucos, todos desorientados, sem sabermos o que fazer. O tudo que julgávamos ser tudo virou nada, e por isso nada resolveu a paz de ninguém, nada resolveu a tranquilidade e a felicidade de ninguém. Tudo perdeu o valor. Estavam todos tontos. Ficou tudo superado. E daí o desentendimento de um modo geral, de uns contra os outros. Discussões, brigas, revoluções, guerras, a insatisfação geral. Todos insatisfeitos, todos preocupados, todos tristes, por viverem desamparados. Por viverem desamparados, tudo de ruim se multiplicava. As ruínas se multiplicavam, as brigas, as confusões,
as desorientações, as poluições, a poluição. Todos se considerando dentro do abismo, esperando somente a hora fatal. Todos sem garantias, sem terem onde se agarrar, sem terem com quem contar, e dizendo: é verdade, tudo o que existe no mundo somente foi feito para nos enganar. Vivemos sempre enganados, sempre traídos, e o resultado está aí. Salve-se quem puder. Vejam que o mal por si mesmo se destrói. A causa e o efeito do mal, por si mesmo, se destroem. O animal, por si mesmo, vivendo o mal, por si mesmo, se destruindo. Vejam a luta dos inconscientes, a guerra dos inconscientes, a luta para poderem viver sofrendo, a guerra para poderem viver lutando e sofrendo. A grande luta dos inconscientes, as desorientações e o desequilíbrio dos inconscientes. Vejam que já estavam dentro do abismo, ninguém tendo mais confiança em coisa alguma, ninguém tendo confiança em ninguém, nem em si mesmo. Então, aí o desequilíbrio, todos desequilibrados. Daí a loucura, as guerras, as brigas, as destruições, as revoltas, e todos loucos. A imperfeição somente tinha mesmo que multiplicar as imperfeições e as ruínas de todos. Agora, chegou o maior remédio universal para todos, como aí estão vendo, a cultura racional, a fase de recuperação de tudo isto, a fase da verdadeira alegria, da verdadeira harmonia, da verdadeira paz, da verdadeira felicidade, do amor eterno racional. Agora, todos alegres e contentes por encontrarem a fase consciente, a fase racional, a fase do verdadeiro mundo de origem de todos. E assim, a verdadeira alegria. Chegou a verdadeira alegria de todos, a cultura racional. A arma mais poderosa do aparelho racional é a cultura racional. Com a cultura racional, livres do mal para sempre. Está aí a mudança da fase do mal para a fase do bem verdadeiro, da fase inconsciente para a fase consciente. Julgavam-se perdidos e agora estão vendo que não estão mais perdidos. Estão dentro da fase racional. Hoje, todos conhecendo, sabendo e cientes do certo e do errado, do deformado e do verdadeiro certo, do inconsciente e do consciente. Todos tomando conhecimento da verdadeira cultura que não conheciam, da verdadeira cultura porque não conheciam a fase racional. Por não conhecerem a fase racional, não conheciam a verdadeira cultura, a cultura racional. Todos ansiosos por conhecer a verdade das verdades, a cultura aparente e a cultura verdadeira, a cultura do nada e a cultura de tudo, racionalmente. Todos tomando ciência da verdadeira cultura, da cultura racional. Todos imediatamente querendo ser cultos racionalmente. Ninguém querendo saber mais da cultura do animal. Ninguém quer saber mais da cultura do animal para viver mal. E eternamente todos querem a cultura racional. Então, é a cultura racional que todos precisam, que todos estão necessitando há muito,
e não essa cultura de animal, livre pensador, inconsciente, que não sabe o que faz. E quem não sabe o que faz, não sabe o que diz. Ninguém quer mais perder tempo com a cultura do animal, e por isso dizem: a nossa cultura foi a cultura de todos os males da humanidade. O que adiantou essa cultura universal? Coisa nenhuma. E por isso estão aí todos os cultos, de Herodes a Pilatos, todos vivendo agonizando, todos vivendo com medo, todos vivendo apavorados. Está aí a bela cultura do animal, o desequilíbrio total dos cultos e de todos de um modo geral. A cultura do animal sempre multiplicou o mal, e estão aí as consequências. Todos sofrendo há muito, todos padecendo há muito, todos sem sossego há muito, todos agonizando há muito, todos desesperados há muito, todos desequilibrados há muito, todos sem saber o que fazer há muito, todos tontos, todos penando. Está aí o resultado da cultura do animal, envaidecido e enobrecido, convencido e petulante, prosa e galanteador, para acabar tudo desse jeito, tudo em ruínas. É uma vergonha para os cultos, uma grande vergonha, dizerem ser grandes cultos, com uma cultura de sofredores para a multiplicação do sofrimento universal. Bonita cultura, bela cultura, somente na cabeça de loucos é que cabe tudo isso. Então, se o mundo vem em multiplicações de ruínas, em multiplicações de desacertos, essa cultura só tem servido para desacertar todos, para a multiplicação das ruínas de todos. Chegaram a um ponto de novidade, justamente no ponto de amadurecimento geral. E aí, dizem, a cultura não resolve mais nada, a cultura não tem forças para equilibrar ninguém. Por isso, estão aí as guerras, as brigas, as revoluções, os desentendimentos, a desorientação, provando que a cultura nunca equilibrou ninguém, que a cultura não vale o que muitos pensavam que valesse. Se a cultura valesse, ninguém sofria, ninguém padecia. Não haviam guerras, não haviam revoluções, não haviam brigas, não haviam descontentamentos. Uns não estariam contra os outros. Não haveria descrédito, porque a cultura equilibraria a todos. Mas, por a cultura ser criação de desequilibrados, é que vem o mundo multiplicando a ruína de todos, sendo essa cultura a causa da ruína de todos. Existem muitos que não querem nem falar em cultura, em cultos, como quem diz: o que adiantou tanto a cultura dos cultos, para vivermos como estamos vivendo, numa situação calamitosa de salve-se quem puder? Todos estão com medo, todos amedrontados. O que adiantou, ou o que adianta essa cultura de inconscientes, que alimentou a inconsciência de todos, que multiplicou a inconsciência de todos, que multiplicou as ruínas do mundo? Muitos tendo até vergonha de se considerarem cultos. E assim, vejam que estavam todos iludidos, vendo que tudo caminha de pior para pior, vendo que tudo no mundo se encaminhava para um abismo tremendo. Muitos vaidosos ainda se fiando em cultura de animal, cultura que nunca trouxe paz para ninguém, nem felicidade para ninguém. Uma cultura exótica de aventureiros,
pois de nada adiantou as aventuras. Hoje, chegando o certo dos certos, a verdadeira cultura racional, para embargar os males da vida de todos, os males do corpo de todos. A cultura verdadeira do aparelho racional. A cultura do animal é uma e a cultura racional é outra. A fase inconsciente é uma e a fase consciente é outra. A fase de animal é uma e a fase de aparelho racional é outra. A cultura do animal serviu muito para a sua lapidação, concorrendo assim para a lapidação de todos, para a lapidação do próprio animal. Por isso, tanta cultura e todos sofrendo. A cultura não podendo embargar o sofrimento de ninguém. E aí, todos desorientados, todos sofrendo, todos agonizando, todos sem sossego, todos no inferno em vida, e todos dizendo: tanta cultura existe no mundo, tantos cultos existem, e nunca puderam embargar o sofrimento de ninguém, nem o seu próprio sofrimento. A cultura racional é a cultura do mundo racional, é a cultura verdadeira do aparelho racional. Esta é que é a cultura verdadeira da origem do aparelho racional. A cultura racional é a arma mais poderosa do mundo para o equilíbrio de todos, para o bem de todos, para a paz eterna de todos e para a alegria de um modo geral de todos, a alegria racional. Então, a cultura do aparelho racional é a cultura do mundo racional, do mundo verdadeiro da origem do aparelho racional. Com essa cultura, com a cultura consciente, desenvolvendo-se tudo quanto é de racional, por todos estarem ligados ao mundo racional, serem orientados pelo mundo racional e recebendo todas as orientações precisas para o equilíbrio de todos, o equilíbrio racional. E assim, todos progredindo racionalmente, por serem orientados pelo mundo racional. Então, o que todos estão precisando é da cultura racional. O que todos estão necessitando é da cultura racional. Qual é o maior remédio para o equilíbrio de todos? É a cultura racional. Então, o que devem fazer? A propaganda da cultura racional para o equilíbrio de todos de um modo geral, universalmente, para a compreensão de todos, para a união de todos. O que é que todos estão precisando e necessitando? Da cultura racional. Com a cultura racional, a Terra se tornará um verdadeiro paraíso racional. Qual é a arma mais poderosa do mundo para vencerem e não serem vencidos? É a cultura racional. Assim, todos ligados ao mundo racional, por estarem dentro da fase racional, recebendo a orientação racional. Por serem aparelhos racionais, tudo de bem, de bom, de belo e de lindo, se multiplicando racionalmente. Mas para isto, é preciso ler e reler, para se desenvolverem racionalmente, para nascer em todos a vidência racional. Acima de tudo e de todos está a cultura racional, do verdadeiro mundo de origem de todos, por todos serem de origem racional. Esta é que é a verdadeira cultura para o equilíbrio de todos, para o equilíbrio do aparelho racional. Então, não percam mais tempo, para que fiquem ligados ao seu verdadeiro mundo o mais depressa possível. Não percam mais tempo. Perder tempo para quê?
Para sofrer mais do que já tem sofrido? Não adianta perder tempo. A estrada certa é uma só. O caminho certo é um só. É racional. Estavam acostumados com a cultura inconsciente, e a cultura inconsciente é como estão vendo. É a multiplicação do sofrimento sempre. Estavam acostumados com a cultura do animal, a multiplicação do mal sempre, vivendo o mal e multiplicando o mal. Estavam acostumados com a cultura do desequilibrado, a cultura variante, a cultura inconsciente. Hoje, conhecendo e sabendo que a cultura verdadeira é a cultura racional. E de onde vem a cultura racional? Vem do mundo racional. De onde é originada? Do mundo racional. Do mundo verdadeiro, do aparelho racional. É uma cultura que ninguém conhecia, porque ninguém conhecia a fase racional. Ninguém conhecia a fase de aparelho racional. Somente conheciam a fase em que estavam, a fase de animal racional. Somente conheciam a fase inconsciente. Agora é que estão conhecendo a verdadeira cultura do aparelho racional. Porque a cultura do animal não era a verdadeira cultura. Era, sim, tudo aparência e nada mais. Tudo anestésico, tudo engambelo, para poderem aguentar a lapidação do animal racional. Então, criaram e inventaram esses engambelos todos, para ver se acertavam ou não. E até hoje, até agora, por acertar. Agora sim, conhecem o verdadeiro certo e conhecem o certo aparente, o certo do inconsciente, o certo do desacerto sempre, o certo das confusões, o certo que nunca acertou ninguém, o certo da cultura inconsciente. Agora, a porta racional aberta para todos, e todos conhecendo o mundo racional, o mundo verdadeiro da origem de tudo e de todos. Todos agora ligados ao seu verdadeiro mundo de origem e recebendo todas as orientações precisas para o equilíbrio racional. E assim, todos volvidos com a atenção para o mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. Todos vivendo racionalmente, alegres, felizes e contentes, por serem orientados pelo seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Tudo isso dando certo na vida de todos, racionalmente. Todos vivendo alegres, felizes e contentes, por viverem conscientemente, equilibradamente e racionalmente. Então agora, com a cultura racional, todos vencendo e não sendo vencidos pelos males do elétrico e magnético. Tudo dando certo na vida de todos, por todos estarem dentro da fase consciente, vivendo ligados ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, e vivendo orientados racionalmente. Agora sim, todos armados com a cultura racional, a cultura do verdadeiro natural de todos, a verdadeira cultura do mundo de origem de todos, a cultura racional. Então, possuídos da verdadeira cultura, estão com a arma mais poderosa, que é a cultura racional, onde está o verdadeiro equilíbrio de todos, onde está o verdadeiro bem, a paz, o amor e a fraternidade racional. Esta é que é a arma principal de todo o aparelho racional. É a arma do bem, da união de todos, de um por todos e todos por um, racionalmente.
A arma mais poderosa do mundo é a cultura racional, e não essa cultura de animal. A cultura do animal é a cultura da multiplicação do mal, da multiplicação dos males. É a cultura inconsciente. A cultura racional é a cultura da multiplicação do bem, a cultura consciente, do bem sempre, e sempre bem. E assim, agora, todos felizes e contentes, por estarem de posse da arma mais poderosa do mundo, que é a cultura racional. A cultura do verdadeiro natural, do aparelho racional. Com a cultura racional, vencem sempre, sempre vencendo, e sem ela, sempre vencidos. Com a cultura racional, vencem o mal, e sem cultura racional, são vencidos pelo mal. Então, acima de tudo e de todos, a cultura racional. Com a cultura racional, vencem os males da vida e os males do corpo. Com a cultura consciente, vencem sempre. E sem a cultura consciente, que é a cultura racional, são vencidos pelo sofrimento, porque estão na fase inconsciente. Um inconsciente padece e sofre sempre, até entrar para a estrada consciente, que é a estrada verdadeira, a estrada racional. E assim, o que todos estão necessitando é da cultura racional, a arma mais poderosa do aparelho racional. Com a cultura racional, vencem sempre, e sem a cultura racional, são vencidos. Então, em primeiro lugar, a cultura racional. Com a cultura racional, todos são atendidos pelo mundo racional. Mas para isso, é preciso que possuam a cultura racional. Possuindo a cultura racional, todos serão atendidos pelo mundo racional, o mundo verdadeiro de sua origem, da origem do aparelho racional. Então, quem tem cultura racional, vence racionalmente, vence o mal e não é tragado por ele. Sem cultura racional, todos vencidos pelo mal, e por isso vinha a multiplicação do mal, vinha a multiplicação dos males, a multiplicação de todas as ruínas. Com a cultura do animal inconsciente, ia tudo mal, sempre. E com a cultura inconsciente, com a cultura racional, tudo bem sempre, a multiplicação do bem e a eliminação do mal. Então, a arma mais poderosa do ser humano é a cultura racional, a cultura da multiplicação do bem, ou das multiplicações do bem. A cultura do animal racional é a cultura da multiplicação do mal, por viverem inconscientes, porque estavam na categoria de animal racional. Estavam porque a fase de animal racional já se acabou, mas ficaram aí os feitos, que são os seres que aí habitam. Então, esses feitos, por a fase ter se acabado, ficaram tontos, por não saberem que entrou outra fase, que é a fase racional. Agora é que estão sabendo e conhecendo a fase racional, a fase verdadeira do mundo de origem de todos. Então, com a cultura racional, vencendo sempre, e sem cultura racional, vencidos sempre. Sem cultura racional, estão por conta do elétrico e magnético, estão por conta do fluido elétrico e magnético, estão por conta da liquidação do animal racional, estão vivendo contra a natureza. Por a fase de animal ter se acabado e não terem conhecimento da nova fase que entrou, a fase racional, ficaram desamparados dela. Agora, todos protegidos,
orientados pela natureza, amparados por tudo, porque a fase racional que chegou ao mundo já entrou em vigor. A cultura racional está acima de tudo e de todos, por ser uma cultura do mundo racional, do mundo verdadeiro, da origem do aparelho racional. Então, esta é que é a cultura verdadeira, consciente, do aparelho racional. O aparelho racional, com a cultura verdadeira, se torna um ser equilibrado racionalmente. Esta é que é a arma mais poderosa do aparelho racional, ou seja, o ser humano, a cultura racional. Com a cultura racional, tudo bem, tudo belo, tudo lindo, tudo dando certo na vida de todos, todos vivendo felizes e contentes para sempre. Com a cultura racional, há o prolongamento dos anos de vida, vivendo todos racionalmente, ligados ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, unidos aos seus irmãos do mundo racional, progredindo racionalmente, conscientemente, todos com a verdadeira paz, a verdadeira felicidade, por todos serem orientados pelo seu verdadeiro mundo, o mundo racional, todos sendo orientados com a cultura racional. Então, com a cultura racional, todos vivendo alegres, felizes e contentes, porque vivem conscientemente, começando tudo a dar certo na vida de todos, e o acertar em tudo é que todos querem, para não sofrerem com a cultura racional, todos vencendo e não sendo vencidos. A arma mais poderosa do aparelho racional é a cultura racional. Vejam que o maior esplendor da vida do aparelho racional é a cultura racional. O maior ponto elevado do aparelho racional é a cultura racional. Com a cultura racional, haverá paz universal. Com a cultura racional, todos se entendendo, todos se compreendendo, todos se amando, todos se estimando, tudo belo, tudo lindo, tudo dando certo na vida de todos, acabando a vida de experiências, que é a vida da categoria de animal. A vida de experiências é a vida do animal racional. A vida dos desacertos é a vida do animal, que sempre procurou acertar, e sempre por acertar. Essa sempre foi a vida do animal racional. A vida de animal sempre foi assim, em multiplicação dos desacertos, por ser animal racional. O animal, por estar na categoria de animal, tinha que viver sempre mal, multiplicando o mal e multiplicando as ruínas de si mesmo e de todos, por ser um animal. O animal é inconsciente, e o inconsciente multiplica o seu sofrimento sempre, e o de todos, por ser inconsciente. Os inconscientes sofrem sempre. Os inconscientes estão na categoria de animal, de sofredores e de dementes. Por estarem na categoria de animal, é que vivem de sonhos. O animal sempre viveu de sonhos. O animal sempre viveu de ilusões. O animal sempre viveu de esperanças. O animal sempre viveu apalpando as coisas para acertar ou não. O animal sempre viveu de experiências para acertar ou não, por ser animal. O animal, por viver na incerteza de tudo, sempre viveu desconfiado com tudo, por ser animal. Sempre na expectativa do será ou não. Por ser animal e por estar nessa categoria de animal, sempre viveu de aventuras. O animal vive sempre aventurando, por ser um animal. Sempre na categoria de aventureiro, por ser animal.
e as aventuras, umas dando certo e outras não. Conclusão: todos em desacertos, todos com as aventuras aparentemente certas, mas verdadeiramente não. E assim, o animal sempre viveu horrorosamente, pavorosamente, por ser animal, sempre sem sossego, sempre desassossegado, sempre aflito, sempre sem paz, por ser animal. Tinha que viver assim, sofrendo, sofrendo, sofrendo sempre por ser animal. O animal é inconsciente. Basta ser animal para viver mal. Então, o animal, não conhecendo a causa do porquê do seu sofrimento, diz: somos todos sofredores. Viemos aqui, nessa terra, para sofrer e morrer. Não sabemos por que somos animais, nem porque estamos na categoria de animal racional. Então, o animal sempre viveu mal, horrivelmente. Por estar nessa categoria de animal, é que sempre viveu como um animal, ciumento, ambicioso, irrequieto, ganancioso, invejoso, maldoso, nervoso, genioso, uma fera feroz. Verdadeiros patetas, convencidos, com parte de muitos sabidos e muitos sabichões, e vivendo vergonhosamente nessas condições, ridicularizados. Vivem assim, horrivelmente, nessa categoria de animal, com uma infinidade de defeitos, fingidos, falsos, traiçoeiros, mentirosos, farsantes e desequilibrados. Tudo por serem animais. O animal vive assim, vergonhosamente e nojentamente. Está aí o desequilíbrio universal. São traiçoeiros, sonsos, velhacos, por serem animais racionais. Vivem todos nessa confusão. A confusão é tanta que ninguém se entende nem se compreende, por o animal ser imperfeito, cheio de defeitos horríveis, terríveis e nojentos. Por estar na categoria de animal, é porco, imundo, sujo. Por ser animal, tem que viver de aparências, aparentando o que não é. Pois a verdade é que é ceboso, morrinhento, catinguento, fedorento, imperfeito e cheio de defeitos. Vivem de aparências, aparentando o que nunca foram. Aparentando serem puros, limpos, perfeitos, santos, bons e finos. Vivendo assim, horrivelmente de aparências, traiçoeiramente, criminosos e tenebrosos. Assim, sempre foi o animal. Por ser animal, tinha que viver mal, para ser lapidado. Tinha que sofrer muito, como ainda está sofrendo, porque estão aí os remanescentes da fase que foi liquidada, a fase de animal racional. Os remanescentes, que são os feitos da fase em liquidação, também estão em liquidação de um modo geral, moral, financeira e física. Está aí a liquidação chegando a esse ponto de salve-se quem puder, de desequilíbrio. Tudo por o animal viver mal e multiplicar o mal, por viver à procura do bem a vida inteira sem o encontrar. Não poderia nunca encontrar o bem verdadeiro. O bem aparente, sim, mas aparências não são verdades. E por isso estão aí os horrores, os pavores e o sofrimento cruel de todos. Tudo por viverem na categoria de animal em lapidação. Tudo por viverem inconscientes, multiplicando o sofrimento tenebroso, horroroso, monstruoso e selvagem, horrivelmente dessa maneira.
por estarem na categoria de animal, multiplicando sempre o mal. E por isso há a desorientação universal, o desequilíbrio universal de uns contra os outros. Todos com medo uns dos outros, desconfiados uns com os outros, todos em pânico, todos agonizando noite e dia, com sofrimento horroroso, tenebroso e monstruoso. Tudo a pegar fogo, por estarem na categoria de animal. O animal é inconsciente, e o inconsciente não sabe o que faz. Multiplica os males de si mesmo e de todos, como aí está o desassossego geral. Ninguém tem sossego, ninguém tem paz. Todos vivem aflitos, todos vivem com medo, todos vivem preocupados, todos vivem assustados, nervosos, por estarem na categoria de animais. Nunca tiveram garantias de coisa alguma, nunca tiveram onde se agarrar, nem com quem contar. E por isso se multiplicaram as ruínas de todos universalmente, porque nunca tiveram com quem contar, nunca tiveram com quem se agarrar. E assim, tinha mesmo que ir tudo de mal a pior. O animal julgava que esses engambelos todos, que esses anestésicos todos, que existem, fossem verdadeiros, e vendo e sentindo que tudo isso é falso. E por ser falso, estão aí todos penando, todos sofrendo. Por ser falso, está aí a multiplicação dos males, a multiplicação das monstruosidades, a multiplicação dos desequilíbrios, das loucuras de uns contra os outros, sem mais nem menos. O animal briga por tudo, se aborrece por tudo, zanga-se por tudo, se enfurece por tudo. O animal basta ser animal para ser um desequilibrado, basta ser um animal para ser uma fera traiçoeira. Tudo por estar nessa categoria de lapidação. Tudo isso foi necessário para a lapidação do animal racional, para que viesse o amadurecimento de todos e a desilusão de tudo dessa vida de ilusões, e imediatamente conhecessem a fase racional, agarrando-se de imediato com o seu mundo de origem, o mundo racional. Então, aí sim, o animal tem com quem contar e com quem se agarrar. Contar com os habitantes do mundo racional. Vejam que tempestade de ruínas desabou universalmente. Todos sempre à procura do bem, e este sempre por encontrar. Todos sempre à procura do bem, e tudo ao contrário, vítimas do mal. Vejam que desolação universal, que desespero universal, por estarem ainda remanescentes na categoria de animal, precisando todos, imediatamente, conhecer a fase racional, a fase que está em vigor, para ficarem amparados, protegidos e orientados pela fase racional. Aí sim, o equilíbrio de todos, por todos serem orientados racionalmente. Vejam a vida do bicho, que basta ser animal para ser um bicho, e por ser bicho é feroz. Por ser bicho, tem todos os defeitos. O bicho humano, que de humano somente tem o nome, porque todos têm gênio, todos são ferozes. Humanos para uns e desumanos para outros, por estarem na fase de desequilíbrio, na fase de animal, sem conhecerem a categoria de racional. Hoje, chegando ao conhecimento de todos, a cultura consciente, a verdadeira cultura, a cultura racional, a cultura consciente da multiplicação do bem sempre. Com esta cultura do verdadeiro natural de todos, cessam os males da vida e os males do corpo. Agora, o animal
deixando de ser animal e sendo um aparelho racional, aparelhado no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, aparelhado com o mundo racional ou ligado ao mundo racional. Aí sim, recebendo todas as orientações precisas do mundo racional para o seu verdadeiro equilíbrio, o equilíbrio racional. Então, aí, tudo dando certo na vida de todos, por viverem racionalmente, conscientemente, cessando os males do corpo e cessando os males da vida, porque saíram da categoria de animal, saíram da estrada errada e entraram na estrada certa, saíram da fase inconsciente e entraram na fase consciente, saíram da fase de animal e entraram na fase racional. Tudo isso são os comentários da vida do animal, para martelar bem na cabeça do animal, que chegou agora à cultura racional. Porque o animal é teimoso, e o teimoso sofre sempre. O animal é rebelde, é convencido, é prosa. Por isso é preciso esses retoques todos, essa franqueza toda, para que o animal se reconheça e diga: é verdade, chega de perder tempo nesta categoria ridícula de animal. Chegou a fase de recuperação. Vamos abraçá-la com amor, porque é para a nossa salvação. E assim, é preciso todo esse recheio de descompostura para os bichos mais rudes, mais rebeldes, mais teimosos. Isto não é para todos, é para os que precisam se retratar. Estes têm que ouvir, têm que sentir as verdades que são, porque julgam e pensam serem o que não são, o que nunca foram, por viverem de fantasias e ilusões, de hipocrisia e de aparências. Então, é preciso para uns tantos essas franquezas, a verdade em ordem do dia. Para uns tantos, nada disto precisava, mas para outros tantos ainda é pouco, ainda é muito pouco. Agora, todos com os livros nas mãos, se preparando dentro da cultura racional, se aperfeiçoando, se lapidando com a cultura racional, se instruindo com a cultura racional. E daí, tudo dando certo na vida de todos, a multiplicação do bem e a paz eterna reinando entre todos. Agora, todos dentro da fase racional, a fase do verdadeiro mundo de origem de todos, o mundo racional. Todos recebendo a cultura racional, todos recebendo todas as orientações de cultura racional, de paz, amor e fraternidade universal, a verdadeira cultura do aparelho racional. Todos aparelhados com seu verdadeiro mundo de origem, orientados noite e dia e noite, pelo seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Todos vivendo racionalmente em multiplicações do verdadeiro bem sempre, sempre bem e bem sempre. Tudo dando certo na vida de todos. Todos vivendo conscientes dentro da fase consciente, a fase racional. Todos alegres, felizes e contentes. A alegria é geral. É a união de todos fraternalmente, por todos serem orientados racionalmente. Todos se entendendo, todos se compreendendo, todos se amando, todos se estimando. A felicidade verdadeira de um modo geral. Todos felizes, alegres e contentes, irmanados para sempre, racionalmente, por todos serem orientados racionalmente. E assim, todos iluminados pela sua verdadeira luz, a luz do aparelho racional,
A verdadeira luz é a luz racional. Todos com a vidência racional, vendo os seus irmãos do mundo racional, puros, limpos e perfeitos, conversando com todos, sendo orientados por todos. Todos unidos e ligados ao mundo racional, o seu verdadeiro mundo, a sua verdadeira origem de racionais.